Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Só que não, J.R. Vargas está de férias. Onde é que o J.R. está hoje, Marcelo? Em que lugar do mundo o J.R. está hoje? Acho que ele está viajando, ele viaja para o mundo todo. Ele deve estar em algum lugar, tem algum lugar no mundo para aí fora, aí bem longe. Não sei se vai esquiar, não sei lá, de repente vai esquiar em algum lugar, hein? Pois é. Gente, estamos começando mais uma edição do nosso Debate 93. É o primeiro debate do ano, gente. Primeiro debate do ano. Hoje é quarta-feira, dia 1º de janeiro, ano 2019. E a nossa equipe já está prontinha para te atender com o maior carinho aqui. A nossa querida Marcela Bastos, a voz do debate. Também a nosso atendimento, que é a nossa querida Suelen Lima, nosso querido Jair Cardoso, que está de férias também, o Jair. Estava lá em Brasília ontem. E a nossa querida Kátia Regina, nossa doce Catita. E você fala com o debate, meu povo. Com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Acabou não, peraí. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Marcela Bastos, bom dia de novo. Cidinho, bom dia de novo. Somos nós dois aqui. Bom dia aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes. Somos nós dois enquanto JR esquia por aí em algum lugar desse. Aí, de repente tá lá na Lapônia, foi lá descobrir esse negócio sobre Papai Noel, se é verdade. Foi lá ver se existe mesmo Papai Noel. Foi lá procurar alguma coisa lá na Lapônia. Não vai encontrar não, né? Acho que já foi, né? Não sei, mas de repente o cara já voltou pra casa, né? Pois é, vamos ver, né? Agora olha só, você tá em festa, ouvinte, 96803-8319, o nosso WhatsApp. Você vai mandar pra gente aqui o aniversário do seu pastor. Isso. Ou da sua pastora, ou do marido da sua pastora, ou da esposa do seu pastor. Aproveita, aniversariantes de hoje, e no caso de ontem, porque ontem foi dia 1º e a gente não teve debate, mas a gente quer comemorar aqui, tá bom? Manda pra gente que até o final do debate a gente vai orar. Sim. Isso aí, a gente só não vai levar presente. Mas vai levar, rola um presentinho? Não, né? Mas enfim, vamos lá então, vamos começar aqui o nosso Debate 93 de hoje. Lembrando que você pode participar, mandando seu recado, participando da nossa programação. Afinal de contas, você é muito especial para a condução do debate, para a execução do debate. Claro, com a sua pergunta, a sua afirmação, enfim, participa com a gente aqui. Vamos começar então aqui com o primeiro tema de hoje, que diz o seguinte: eu adoeci. E confesso que eu esperava receber carinho e atenção dos irmãos da igreja, mas, gente, nenhuma ligação eu recebi. É mole. No meio da minha frustração, eu fico me perguntando aqui, será que a carência é minha? Quando desanimamos na caminhada com Deus por falta da atenção, é sinal de que não há uma verdadeira conversão? De alguma maneira, eu estou usando as pessoas como muleta espiritual? Há coisas que temos que passar sozinhos mesmo? É assim mesmo? Qual é a importância dos amigos no processo em que vivemos em nossa vida com Deus? Pois muito bem, está entre nós aqui ele que, eu te contar agora, vou falar agora não, depois eu falo sobre ele. Pastor Guilherme Costa, da Igreja Metodista Wesleyana em Parque Nazaré, Duque de Caxias. Não esquece que no final do debate eu quero o meu autógrafo, meu pastor. Tá certo, bom dia querido Cid Gonçalves, bom dia aos colegas debatedores, bom dia a você, ouvinte amado da Rádio 93 FM, uma alegria estar aqui no primeiro debate deste ano. Quero desejar a todos um feliz ano novo, um 2019 de muitas bênçãos de Deus. Esse tema, ô Cid, é um tema recorrente, né? Porque realmente é uma reclamação que muitas pessoas fazem. Às vezes a falta de atenção, falta de carinho, falta de receber uma ligação de alguém. No caso da nossa ouvinte aqui, fala que estava doente, então já estava fragilizado, carente por uma situação de doença. Isso é extremamente natural. Todo ser humano gosta de carinho, de receber afeto, de receber atenção, um telefonema, uma mensagem no WhatsApp, e dizem que em época de zap, né, uma ligação é prova de amor, né? Muito, e forte. Então, assim, é natural que o nosso ouvinte esteja sentindo essa ausência. Agora,
isso não pode ser motivo para te desanimar da sua caminhada com Deus. Você não deve estar na igreja por causa das pessoas. Você deve estar na igreja. Qual é a sua motivação de estar na casa de Deus? São as pessoas ou é o seu amor a Deus, o seu amor à palavra de Deus, a obra de salvação que Jesus fez na sua vida, de transformação? Então, o que realmente está motivando a caminhada com Deus dessa pessoa? São as outras pessoas? É isso, interessante. Pastora Carla Regina, da Assembleia de Deus em Vila Pacaembu, em Queimados, a ADVIP. Bom dia, bênção, seja bem-vinda. Bom dia, Cid, bom dia aos queridos ouvintes, aos debatedores à mesa, primeiro debate do ano. Primeiro. Coisa boa, né? Boa demais. Começando já aí aprendendo um pouco mais acerca do que Deus tem para nós. Nos preocupa sempre, né? O pastor Guilherme falou muito bem falado acerca disso, é natural. Em contrapartida, a gente convida o povo a uma vigilância, a frustração, uma expectativa exacerbada acerca de outrem. Quando eu coloco no outro uma expectativa exacerbada, é uma grande possibilidade que eu me frustre de fato. E aí eu gosto de um texto bíblico, Salmo 27, versículo 14, que vai dizer: espera tu pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Mas espera, pois, diz o texto, pelo Senhor. Então a gente convida de fato a colocarmos no Senhor as nossas expectativas. Fazendo assim, a gente blinda o nosso coração. Provérbios 4:23 fala sobre isso, sobre todas as coisas que a gente deve guardar, devemos guardar o nosso coração. Eu acredito que amigos chegam nos momentos oportunos. Se forem amigos de verdade, eles chegarão. Mas que a gente precisa aprender a lidar, a administrar as ausências. E acredito ainda, Cid, que as ausências de alguns podem promover aí a presença de Deus na nossa vida. Então, que a gente se utilize disso. Pode faltar gente na terra, mas nunca vai faltar Deus no céu. Toma! Entre nós também está ele, meu querido amigo pastor Carlos Pedro, da Assembleia de Deus na Itaoca. Bom dia, meu pastor, seja bem-vindo. Bom dia, meu amado Cid, bom dia aos queridos debatedores. Eu quero hoje alongar um pouquinho a introdução, dizendo da minha alegria, minha felicidade de ser brasileiro. Amém. De estar iniciando esse ano, o primeiro debate do ano, primeiro de muitos, espero assim. Feliz por tudo que está acontecendo, feliz por estar vivendo esse momento no Brasil. Os conservadores hoje, obviamente, estão muito mais felizes do que talvez uma parte da população, mas eu quero compartilhar a minha alegria com toda essa nação e dizer que o Senhor está trabalhando. O nosso dever agora é orar e torcer. E nós vamos trabalhar para que esse Brasil, para que o estado do Rio de Janeiro tenha um ano melhor, tenha um ano de paz, tenha um ano com mais segurança, saúde, transporte, e que a gente viva esse ano de 2019 com as expectativas devidas, mas também com muito trabalho, com muita oração, com muita dedicação e com o apoio que a gente precisa dar. Que Deus abençoe nosso presidente, que Deus abençoe nosso governador, os governadores de forma geral, que Deus abençoe essa nação e que nós sejamos prósperos nesse ano. Que Deus abençoe a todos. O nosso debate de hoje, ele toca num assunto que ultimamente é um problema, porque nós estamos falando de uma obrigação. A obrigação do dever cristão, o dever de amparar os necessitados, de visitar os órfãos, de cuidar dos órfãos, de visitar os doentes. É um dever, Jesus disse, que nós precisamos fazer isso. Mateus 25, ele chega a dizer que há um juízo para aqueles que não fizerem. Então, nós precisamos pensar nisso. É dever de todo cristão olhar à sua volta e perceber os necessitados, cuidar deles. A igreja, como instituição, tem a obrigação de cuidar dos seus doentes, daqueles que estão caídos, dos que estão feridos. Então, é uma obrigação da igreja, é uma obrigação dos pastores, é uma obrigação da liderança. Nós não podemos fechar os olhos a isso, não podemos esquecer desse dever. E o fato de muitos de nós negligenciarmos esse dever tem feito com que muitas pessoas acabem sofrendo mais e tendo muito mais problemas. Nós temos esse dever, sim, é uma obrigação. O livro do profeta Ezequiel, Deus repreende seriamente a liderança do povo. Então nós não podemos nos esquivar. Em tempos de igrejas muito grandes, em tempos de mega igrejas, nós temos muita dificuldade com isso. Pastores que são pastores de muita gente e não dão conta, não repartem essa atribuição, não delegam essa atribuição, e aí nós temos e-mails como esse. Por outro lado, nós temos aqueles que sofrem. E quando no sofrimento
ajuda de onde esperávamos não vem, o que fazer? Se desesperar? Chutar o balde? Perder a fé? Não. Deus vai enviar o socorro de algum lugar. Às vezes o pai não visita, a mãe não visita, o irmão não vem, o pastor não vem, mas Deus é fiel e Ele sempre vai enviar alguém. O que a gente tem que fazer enquanto sofredores, se o pastor não veio, não liga não, tem alguém do lado, no leito ao lado, tem uma pessoa que vem visitar um parente na cama ao lado e te visitou, é Deus falando contigo, então fica tranquilo. Se aqueles que deveriam nos ajudar e nos visitar não vieram, Deus vai prover. Nós precisamos amadurecer para não ficarmos dependentes disso. Entre nós também o pastor Fábio Serafim, da igreja Onda Dura. Bom dia, pastorzão, seja bem-vindo. É o sentido, porque muita gente não entende esse negócio. Por que a igreja é onda dura? Porque essa onda não passa. Essa onda dura até a volta de Cristo, gente. É uma onda que dura. Boa. Falei bonito, Cid, não falei? Muito bom. Garoto. Expliquei uma vez só, o Cid pegou. Nunca mais esqueci. Essa onda dura, rapaz. Que legal. Bom dia para os meus amigos aqui, debatedores, Cid Gonçalves, todo mundo que tá ouvindo a gente. Que esse teu ano seja incrível, cheio da presença de Jesus. É muito bom poder... Eu me lembro que no ano passado, se não me engano, eu também estive no primeiro debate. É muito bom repetir isso. Eu acho que, de alguma forma, traz para nós esse sentimento de renovação, de restauração. Eu, principalmente, que esse ano eu tô com uma igreja no espaço novo, eu tô com um filho novo, eu tô com tudo novo, presidente, governador novo. Tudo então, novo? É tudo novo mesmo, né? As coisas velhas se passaram. Glória a Deus. Mas em relação ao tema aqui, é uma pauta muito boa pra gente poder conversar no início do ano. Eu acho que, principalmente para líderes que estejam nos ouvindo aqui, eu acho que pode dar um outro norte, um outro sentido pro ano de muitas igrejas. Eu acredito que de alguma forma o que aconteceu aqui, eu quero crer assim, né? Não é proposital, é um descuido e é uma desatenção devido a como o nosso pastor aqui, esqueci o nome dele, Carlos, acabou de dizer agora. As nossas agendas ministeriais, agendas pastorais, elas ficaram alucinantes com esse tempo contemporâneo que a gente está vivendo hoje. E de alguma forma isso talvez ofusque a essencialidade do evangelho. Então eu acredito que não foi por má fé, mas foi, vamos chamar assim, um descuido organizacional da igreja, né? E eu acho que existem formas da gente reparar isso, a gente vai falar bastante sobre isso hoje, mas eu acho que o grande conceito que a gente precisa entender, e essa ouvinte e outros que talvez estejam passando por isso, porque isso é muito recorrente, muito, é que igreja não é prédio, igreja não é CNPJ, igreja é uma família. Igreja precisa ser uma família. Aonde está isso, pastor? Vamos olhar Atos 2 e lá vai estar descrito não um ambiente burocrático empresarial. Lá está descrito um ambiente familiar onde todos comiam juntos, onde havia comunhão entre eles e era nesse ambiente onde o Espírito de Deus se movia e tudo que aconteceu só aconteceu por causa disso. Então eu acredito que de alguma forma a gente precisa rever a forma como a gente está vivendo a igreja, disponibilizando organizacionalmente a igreja. Agora, também tem o outro lado, que é a imaturidade de muitas pessoas. Talvez essa irmã, e alguns outros que estejam passando por esse problema, estejam passando por isso porque ainda são imaturos na fé, ainda estão amadurecendo a sua fé, ainda estão aprendendo que igreja não é prédio, que igreja não é gente. Ou se é gente, não é exclusivamente o pastor. Porque se projeta em cima do pastor uma expectativa, e eu tenho dito, cara, a gente é humano, a gente tem dor, a gente tem medo. Esse fim de ano, agora eu preguei na minha igreja sobre medo. Eu tenho medo. A questão é que o medo não pode me deter. Mas a gente é humano e essa ausência de uma imagem humanizada pode tornar um problema muito sério. Então eu acho que é uma boa pauta a gente poder conversar sobre isso hoje. Glória a Deus, espero que você seja instruído hoje aqui. Eu concordo que igreja é família, igreja é cuidado, igreja é zelo, igreja é comunhão. Quando eu penso em igreja, eu penso nisso, numa comunidade de fiéis, comunidade de pessoas, família, não prédio, não uma questão puramente organizacional. Eu concordo que é dever da igreja visitar os enfermos, né? Cuidar dos órfãos e das viúvas, como a Bíblia nos ensina. É função da igreja esse cuidado, esse afeto. Agora, nós precisamos entender que a igreja é formada por homens e mulheres. Homens são falhos, mulheres são falhas, e a igreja também tem suas falhas.
Então, isso que aconteceu aqui com a nossa ouvinte, provavelmente é uma falha da igreja. E nós não podemos criar uma expectativa de perfeição na igreja, porque quando eu crio essa expectativa, eu me frustro. Perfeito é Cristo. Perfeito é Deus. A igreja, por ser composta de seres humanos, a igreja é falha. E nós precisamos emancipar as pessoas. O que eu quero dizer isso? Que existem alguns segmentos religiosos que fazem com que as pessoas sejam muito dependentes dos seus líderes. E aí ficam mimados demais. Mimados. E aí quando ficam mimados, espiritualmente mimados, tem lideranças religiosas que decidem a vida das pessoas. Você pode fazer isso, você não pode fazer isso. Ah, pastor, eu quero tomar uma decisão se eu compro uma casa. O senhor que vai me dizer se eu vou comprar ou não. Infelizmente, a gente vê no cenário evangélico brasileiro essa questão das pessoas serem muito dependentes, um nível de dependência na liderança exacerbado. E aí os crentes ficam mimados. Então a gente precisa também ensinar essas pessoas a viverem um relacionamento com Deus. Né? Nós precisamos apontar Cristo para essas pessoas. E uma coisa que é interessante ressaltar é que nem sempre uma situação adversa vai ser razão, porque às vezes a gente espera acontecer a situação adversa para medir o nível de espiritualidade da igreja, viu? Passei luto, não foi me visitar. E a gente, uma palavra de ordem aqui é maturidade, a gente não está desprezando os níveis de interação que a pessoa vai ter com Deus, mas crescer é o imperativo. Você precisa crescer. Eu amo um texto, Mateus 15, a mulher Cirofenícia, Canané, e uma necessidade se apresentou na casa dela. A filha miseravelmente demoniada, e ela precisava de uma posição. Vai atrás de Cristo, os discípulos mandam que ela se cale, Cristo despede, vem atrás da gente gritando, ele não quer ser encontrado, mas a necessidade a impulsionou um posicionamento diferente. Ela não desistiu, ela não ficou de mimimi, hashtag tô guadinha com discípulo, de maneira alguma. Ela insiste, quando ela vai a Cristo e consegue com ele falar, Cristo vai dizer para ela, vim ensinar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pronto, ela podia postar hashtag agora eu tô guadinha com Cristo, que fez acepção de pessoas. Contudo, a Bíblia diz que ela se prostra, que ela adora, Senhor, socorre-me. E aí vem aquele contexto que algumas pessoas erroneamente querem aí deturpar a palavra cachorra. Meu Deus, Jesus chamou ela de cachorra. Ainda que o seja, não era pejorativo como nos dias de hoje, mas quando ele fala, não posso tirar da mesa dos filhos e deitar os cachorrinhos, eu acho incrível como aquela mulher não se deixa parar. Não se abateu, né? Não se abateu, ela tinha ali um objetivo, ela tinha uma necessidade. E ela não deixou perder o foco. E às vezes a necessidade vai nos fazer crescer. É isso que a gente precisa entender. Pode ser uma mola propulsora para que você vá adiante no novo nível com Deus. E ela olha para ele e fala, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Como alguém que diz, eu ainda prefiro migalha na mão do Senhor do que banquete na mão do mundo. Ou como alguém que diz, porque banquete na mão do mundo é migalha, mas migalha na mão de Cristo é o verdadeiro banquete. Então a necessidade nos faz enxergar Cristo de uma maneira diferente. Eu quero estar com Cristo a despeito da necessidade que eu esteja passando. Bom seria, de fato, que as pessoas se apresentassem. Mas o que eu quero dizer é, aproveite o ensejo da ausência das pessoas para trazer ainda mais para perto a presença de Deus. Amém. Então, aproveitar essa oportunidade é uma questão de crescimento. Quem aqui nunca cresceu, né? Deixa eu fazer o papel de advogado do membro agora. Né? Não tem. Rapaz, me assustei agora. Vai lá, pastor. Eu acredito que tem dois lados, né? Tem que falar do outro. Nós falamos da questão da maturidade e a gente nunca pode deixar de elucidar isso e deixar claro aqui que a gente tem que crescer. Eu não vou me desviar porque não recebi uma visita. Eu não posso abandonar a fé porque ninguém me ligou. Eu preciso crescer, ainda que alguns dependam mais do que outros. Agora, é obrigação nossa. É dever. Se é líder, é dever. Então, se não foi visitar, pecou. Pecou. Falhou. Se não foi ter o cuidado, errou. Então, nós não podemos aqui fazer, nos eximirmos da nossa culpa. Se o membro ficou doente e a igreja como instituição, eu não estou falando só do pastorzão lá do sênior, não estou falando disso. Porque tem gente também que só vale a visita do sênior. Você manda 10 pessoas lá para visitarem, vão 10 líderes de departamento, vão 10 pastores auxiliares, mas não valeu nada. Só serve se for o 01. E nós precisamos ter cuidado também com isso.
Obviamente, quem não quer receber a visita do 01 em casa? Quem não quer ter a oração do 01? Porque a oração do 01 é mais forte, é mais poderosa, ela tem um poder assim muito maior, ela cura na hora, né? A oração do pastor Sênio, ela transforma a vida das pessoas na hora. Isso é um mito que as pessoas têm. O líder da célula não resolve, o líder do departamento não resolve, o meu líder de grupo não resolve. Nós precisamos ter atenção a isso. Agora, como igreja, é obrigação. Nós vivemos hoje um tempo, e eu não sou tão velho assim, mas já vivi um outro momento em que pastores de igreja, com raríssimas exceções, nunca eram remunerados pela igreja. Pastores de congregações, pastores de rebanhos menores, 50, 100, 200 pessoas, 300 pessoas, não tinham nenhuma remuneração, trabalhavam direto. Hoje nós vivemos um tempo maravilhoso. Os pastores são remunerados, os pastores são sustentados pela igreja, eles recebem para fazer o seu trabalho. É como jogadores de futebol, salvando as exceções, é claro, né? É ganhar para fazer o que gosta, é o que eu digo sempre, é ter o reconhecimento da igreja. Então, nós precisamos incluir no planejamento da igreja, na agenda da igreja, essa visita, esse auxílio, essa assistência. E eu vejo pastores dizendo que não aguentam mais, desliga. Não, eu desligo meu celular, porque senão eu não consigo dormir. Meu irmão, você está na profissão errada, porque o médico não desliga o celular, os policiais não desligam o celular. E o pastor, também não pode desligar. Ele é pastor, você escolheu, você atendeu esse chamado. Então, isso faz parte do ministério. Ontem foi feriado, e tem gente que, eu, por exemplo, atendi uma ocorrência ontem, tem gente que no meio da madrugada, eu já conheço gente que liga na madrugada, pastor, e aí você acorda, o que foi, meu amado? Eu não tô conseguindo dormir. Ah, não. É isso aí, cara. Mas não. Ninguém mandou você ser pastor. Mas o cara liga pra dizer que não consegue dormir? Exatamente isso, porque ele acha que falar com você vai fazer ele dormir. Então quer dizer que a palavra da gente tem um Então é a questão da maturidade. Aí eu vou falar com o pastor Carlos Pedro. Não é o caso de nós ensinarmos essa pessoa. Nós estamos ensinando. Mas aqui o tema é uma obrigação. O tema aqui é uma doença. Não, é que sim. O membro está enfermo. E se o membro está enfermo, é dever nosso. Será que ela comunicou isso? Se não foi... Tem gente que acha que a pessoa tem que adivinhar que ela está doutora porque não foi na igreja. Então, eu vou falar disso agora. Se o pastor não foi, ou se a igreja, não vou nem falar o pastor, porque senão a gente bota a culpa toda no 01. Se a igreja não foi, pecou. Agora também tem um detalhe. A gente, Deus revela muita coisa, é verdade. Mas não dá para ter a revelação de tudo. E eu recebo muito isso. Pastor, fiquei doente, fiquei lá de cama, quase morri. E ninguém foi, nenhuma ligação. Aqui, eu digo assim, meu filho. Ó. Mas você avisou alguém que estava doente? Não, você tinha que... A igreja tem a obrigação de saber. Não tem não, irmão. Deus não revela tudo, não. Não custa nada. Liga pro pastor, liga pra igreja, avisa o pastor que eu não vou à igreja hoje porque tô doente. Acabou. O pastor já tomou ciência. Olha isso aqui, gente, ó. Gente, rapaz, eu não concordo com o que o primeiro comentarista da mesa falou. Ih, pastor. Não, de repente ela nem sabe o que foi. Não sabe quem foi. Deixa eu começar de novo. Rapaz, eu não concordo com o que o primeiro comentarista da mesa falou, porque eu passei por isso esse ano. Eu fiquei doente, perdi minha mãe, não recebi nenhum telefonema, nenhuma visita, nenhuma mensagem no Zap. A palavra de Deus diz que devemos congregar para estarmos em comunhão com o corpo de Cristo. E os irmãos têm sim que se preocupar uns com os outros, porque se você diz que ama a Deus que você não vê e não ama o seu irmão que você vê, negou a fé, negligenciou sua fé e é pior do que o infiel. Hoje não pretendo voltar a essa igreja. Eu estou visitando outras. Fiquei 20 anos na mesma igreja. Os 20 anos sempre foram desse jeito. Cansei. Pastores estão dando desculpas em suas agendas para não cuidar das ovelhas. Tá tudo errado. Me lembro uma vez, quando eu era líder dos adolescentes desta mesma igreja, eu estava na praia com a minha esposa, recebi uma ligação que uma das minhas jovens estava passando um momento muito ruim em sua casa e ela fazia questão da minha presença lá naquele momento, porque ela me chamava de pai. E eu sempre a visitei, porque a minha obrigação cuidar do grupo, e eu sempre visitei, viu? Eu morava 28 quilômetros deles, e nem por isso deixava de visitar o meu adolescente, porque comigo que tenho um pastor,
Não, por que comigo, que tem um pastor, não pode fazer o mesmo? Você vê que é um desabafo de alguém aqui que passou por uma situação, mas ele fazia isso. Mas não tem isso de volta. Eu acredito, assim, é uma via de mão dupla, Cid. Como o pastor Carlos acabou de dizer, é dever. Se não fez, errou. Qual é o outro lado? É entender que é humano e que vai errar. Se a minha perspectiva estiver no pastor, na igreja, vou me decepcionar todo dia. Exatamente. Isso vai acontecer. Você falou que está 20 anos na mesma igreja, sempre foi assim. Então, é sobre isso que eu quero falar agora. Essa via de mão dupla é um fato e talvez a gente precisa dar sentido para reorientar a nossa rota para começar o ano. Qual é a outra questão? É a questão que o pastor Guilherme Costa colocou aqui. É que, de alguma forma, nós estamos criando, pela ausência da pregação expositiva do evangelho, exatamente, uma geração de cristãos imaturos que não sabem o propósito da igreja e da sua existência na igreja, exatamente, como igreja. Então, essa é uma questão. Nós, hoje, somos, por exemplo, de forma genérica, eu vou dizer aqui, somos impactados por uma cultura grega, cartesiana de pensar dentro da igreja, de que o pastor, como foi colocado aqui, é o supra-sumo semideus. E ninguém mais, se não for o pastor, não rola. Aí eu vou para Jesus e na maioria das vezes a gente vê pessoas que se colocam, assumem essa posição. Quando eu vejo um modelo de Cristo que serve, que bota os apóstolos e fala, vou lavar o pé de você. Não vai lavar. Se não lavar, não tem parte comigo. Então lava tudo. Exatamente. Então Jesus está se colocando numa condição e, sobretudo, ensinando para eles. Eu acredito que, de uma forma genérica, nós temos que rever isso. Nós temos que pregar o evangelho e abrir mão desse sentimento de super pastores. Exatamente. Nós somos humanos, exatamente, nós falhamos, nós vamos falhar com alguém, e pedir perdão. Eu vi pedindo perdão para as ovelhas, isso não é um problema, não é um demérito. Se errou, você tem que pedir, exatamente, perdão. Tua ovelha vai ver a humanidade em você. Isso é didático também. Exatamente. Né? Agora, sobretudo, Cid, é a pregação do evangelho. Porque se eu não pregar expositivamente o evangelho, eu não vou dizer para a ovelha o que Jesus espera dentro da igreja. E eu posso criar monstros dentro da igreja, em nome de Deus. Eu vou criar pessoas que não sabem, não estou dando destino para elas a partir do evangelho. Você vai ver no nascimento da igreja os apóstolos dando destino para a igreja. O Espírito Santo, na real, usando eles para dar destino para a igreja. E eu posso ter uma igreja de 1000 membros com gente que não sabe o que está fazendo lá, exatamente, chorando com os mimimi da vida. O nosso ouvinte fez um comentário aí, eu achei interessante primeiro. Ele não é pastor, mas ele visitava. Sim. Eu achei isso maravilhoso. Era líder dos jovens, na líder dos jovens e tal. Então ele tinha esse cuidado. Eu acho que igreja, nós devemos cuidar uns dos outros, independente da questão da posição de liderança. Então, nota 10. Segundo, ele diz aí que 20 anos na mesma igreja e que ele está... Sempre foi assim. Sempre foi assim, e que ele está procurando uma outra igreja. Me parece que não há intenção desse ouvinte de se desviar da fé. Não, de jeito algum. De jeito algum. Então, é isso que eu estou aqui condenando, a pessoa se desviar da fé, se afastar de Deus, porque não recebeu uma visita, porque não recebeu uma ligação. Olha o que um ouvinte diz aqui, ó. Deus envia quem ele quer nas horas difíceis. Nem sempre é o pastor, ou 01, como a gente disse aqui. Deus sempre chega primeiro. E uma preocupação também, seja quando as pessoas querem que o outro faça da forma que ele faz. Meu Deus, isso gera muita frustração. Não, se eu largo tudo pra ir te ver quando você precisa, você tem que largar tudo. Mas peraí, eu não sou você. E eu posso estar zelando por vocês de uma maneira muito particular e peculiar minha, que não vai ser a forma como você espera. E de novo a gente bate naquela tecla. Cuidado onde você coloca a sua expectativa. Uma outra coisa que foi muito bem dita aqui, quando a gente tem conhecimento da palavra, a gente sabe exatamente o que está fazendo no lugar que Deus nos plantou. E essa é uma grande dificuldade da nossa geração, quando espera que o outro diga o que ele tem que fazer em detrimento de que ele mesmo faça. E aí tem muitas pessoas, não foi o caso do ouvinte, mas muitas pessoas que exigem a visita, mas nunca visitou ninguém. Mas eu exijo que me visite, mas nunca foi canal de bênção para a vida de ninguém. O pastor Carlos Pedro falou sobre a palavra obrigação. Eu concordo com ela, mas quero dar um adendo. Quem é chamado mesmo comissionado e entende o seu papel de acordo com a palavra, não tem nisso uma obrigação, mas um prazer. Sim. Porque quem uma vez foi alcançado quando
precisava, vai saber a importância de ser o canal de Deus para o alcance do outro. Então, quanto mais eu mergulho na palavra, no conhecimento das Escrituras, quanto mais eu conheço de Deus, mais eu quero servir as pessoas. Amém. O que Cristo quis ensinar foi exatamente isso. Quando ele chega e larga tudo para lavar os pés dos discípulos, ele tira a capa dele e depois recoloca como alguém que diz: isso aqui não muda em nada. Descer não tira de mim a autoridade que o Pai me deu. Então, quem vai para a palavra entende isso. E aí eu não vou colocar o peso da obrigação, mas do prazer. Porque, gente, quem já foi visitado, acolhido e abraçado, sabe qual é o valor que isso tem. Um efeito quase que curativo, então, né? Meu Deus, então se alguém fez por mim, como é que eu vou quebrar essa onda que dura? Não tem como, quebrar né? essa onda. Você sabe que eu me transportei agora lá para os anos de 1000 e lá, nos tempos do era teu bisavô, né? O pastor, o Deus do céu, é pastor João Rodrigues. Que ele, meu avô. É avô, né? Ele fundou a igreja lá na minha cidadezinha, lá em Água Boa, Minas Gerais. E ele era exatamente isso. Você sabe que quando ele faleceu, ele estava saindo de casa escondido, estava muito doente, foi para a rodoviária, pegou uma chuva, acabou adoecendo por causa daquilo. Sabe para quê? Para ir em Água Boa, para visitar os irmãos em Água Boa, Minas Gerais. Era uma coisa que acontecia naquela época e que hoje em dia é uma coisa rara. Acontece ainda, felizmente acontece ainda, mas é uma coisa rara. Agora tem um vídeo seguinte, na minha humilde opinião, eu acho que devemos sim entender que pastores são seres humanos e que devemos ter bom senso. Bom senso é uma palavra que a gente devia ter falado desde o início aqui. Devemos ter bom senso. Tem pessoas que ultrapassam os limites. Eu mesma procurei meu pastor na véspera do Ano Novo, depois do culto. E ele disse que após esse período gostaria de falar com ele. Eu falei para ele isso, mas que espero o tempo oportuno. As pessoas têm que ter mais bom senso. É o que falta em muita gente, é o bom senso? Isso é uma questão verdadeira. O pastor Guilherme já falou sobre isso. Nós precisamos ensinar as pessoas. Tem coisas que você pode resolver sozinha. Tem situações que você deve primeiro fazer, sem que tenha a necessidade de buscar uma ajuda, até por uma questão de crescimento e de maturidade. Mas eu vou ficar batendo hoje nessa tecla, acho que eu vim aqui só para bater nessa tecla. Importante também. Nós queremos ser pastores, nós queremos uma igreja grande. Jesus, quando decidiu ser pastor, ele delimitou o tamanho da igreja dele. E não foi à toa que ele fez isso. Jesus entendeu que para o que ele precisava fazer, ele tinha uma capacidade de controle ou de ensinamento, uma capacidade para poder treinar aquele pessoal. E nós queremos ter, todo mundo aqui, os pastores, todo mundo gosta quando a igreja está lotada, isso é normal. Agora, nós precisamos saber até que ponto nós damos conta disso. E meu amado, minha amada, se você não dá conta do tamanho da sua igreja, reparta isso, divida essa tarefa, crie um sistema, um mecanismo para dividir esse poder todo que você tem, divide ele com alguém, reparta isso para que a membresia seja alcançada. Crie na sua igreja um sistema que possa atender a comunidade. Nós não podemos ter uma comunidade enorme onde nós não vivemos o Evangelho segundo Atos, capítulo 2. É importante nós colocarmos isso na agenda. E hoje é dia 2, dá tempo de programar isso, dá tempo de colocar isso no papel, de ajustar e, quem sabe, criar mais uma área, mais um departamento na igreja. Deixa só bem rapidinho. Uma coisa que supre muito, e aí fica uma dica, é óbvio que você tem que implantar isso, tem toda uma forma de fazer, mas na minha igreja a gente tem grupos familiares, né? A gente chama de grupos pequenos. Cara, o pastor pode não ir, mas se alguém faltar, todo mundo percebe e vai. Cara, aconteceu alguma coisa e tal. Não é porque é a minha igreja, é porque é um grupo menor. Então sim, é uma metodologia. Exatamente. Você não está cuidando de 1000, mas tem 5, 8, 10. Nesse mês agora de novembro. Jetro aconselhou a Moisés para que Moisés não sucumbisse ao cansaço. Exatamente. Então, esse mês agora de novembro, a gente teve 3 pessoas meninas que estavam grávidas e que perderam o neném. Entre outubro e novembro. Mas não ficou um sem ser visitado, não ficou um sem ser acompanhado, porque é um grupo menor onde se consegue controlar. Então, há uma complexidade, tem que se estudar e pesquisar em relação a isso, mas é um modelo incrível que pode sanar muito bem essas questões. O modelo é esse, o modelo é a Bíblia. Esse é o modelo, né? É um grupo de pessoas onde o líder possa dar conta. Se você não consegue dar conta, significa que você tem que repartir essa função. Moisés quase morreu, abre teu olho. Isso aí, vê lá, hein, vê lá, hein, vê lá, hein.
Essa é a 93 FM, a rádio do povo de Deus. É isso aí, Marcela Bastos, diga lá. Olha, gente, a primeira-dama Michele Bolsonaro marcou seu lugar na história na posse de Jair Bolsonaro na tarde de ontem. Ela foi a única primeira-dama da história da República Brasileira a fazer aí um discurso durante a cerimônia. E ela ainda foi além. Ela falou antes do marido. Em outros sistemas democráticos presidencialistas, aí como o sistema americano e o francês, não existem registros de casos como o da Michele, não. A Michele dividiu as atenções com o marido, teve destaque nas redes sociais, telejornais e sites que repercutiram aí a posse de Bolsonaro. No fim da noite de ontem, a Michele Bolsonaro ocupava o primeiro lugar nos Trend Topics do Twitter. Só que a despeito de todo esse cenário, analistas das diversas áreas afirmaram em um tom pejorativo que ela ainda representa o papel da mulher frágil, devotada ao marido e à família. E aí é por isso que a gente pergunta: qual é o papel da mulher no plano de Deus? Como ser uma mulher moderna, mas dentro dos padrões bíblicos? Agora vocês vejam, né? O dia ontem foi um dia absolutamente frenético, com situações que a gente não via há muito tempo, a alegria do povo. E aí, de repente, eu estava numa rede de televisão assistindo, que não era aquela que todo mundo tá boicotando, não consigo, assim, não consigo nem de brincadeira assistir aquilo lá. Não dá. Mas aí eu tava vendo um outro canal, e você sabe que tinha uma repórter o tempo inteiro falando o que era o Carlos Bolsonaro sentado no banco de trás, o que é o discurso de Michele Bolsonaro. Gente, a coisa acontecendo de uma maneira tão maravilhosa e o pessoal preso naquilo. Aí achei a atitude de um comentarista, achei interessante. Ele, olha, já que é a terceira vez que você fala do mesmo assunto, o fato é, ele estava ali como filho do Bolsonaro? Não, mas ele parecia muito mais um segurança do pai. Sabe que ele passou. Era muito mais uma segurança do pai, porque sabe o que já aconteceu. E ele estava com o pai o tempo inteiro durante a campanha. Ele coordenou a campanha do pai nas redes sociais. Ele estava ali, ele não foi um protagonista. Ele ficou ali como se fosse um coadjuvante, mas um coadjuvante que fez a diferença porque ele não roubou a atenção de ninguém. E aí o pessoal discutindo por que aquele discurso, por que não? E por que não? Por que não fazer aquele discurso? Ela pelo menos mostrou que ela tem alguma coisa para fazer e não apenas um setor figurativo ali. Gente, o que vocês dizem a respeito? O que foi esse assunto? Foi maravilhoso aquilo ontem. Primeiro, uma observação, né? E olha que dizem que o presidente é machista, né? Não é? Imagina, rapaz, se ele não fosse, hein? A esposa dele discursa antes dele. Né? Então, assim, é a primeira vez que uma primeira-dama faz o discurso e o presidente é machista. Queria que todos os machistas fossem contra as minorias. Ela estava ali falando em libras. É interessante isso. Olha, ontem foi um dia histórico na nossa nação. Nós queremos crer e acreditamos que é o início de um novo tempo na política brasileira, no governo brasileiro. Nós vivemos uma época aí durante 13 anos que nós vimos um determinado partido político equipando, né, vamos dizer assim, o Estado de uma forma ideológica, com viés ideológico, e o nosso presidente ontem foi muito claro, tanto no seu pronunciamento no Congresso Nacional, quanto lá no parlatório, dizendo que o dia de ontem foi um marco, o Brasil sendo liberto do socialismo e desse viés ideológico, das amarras ideológicas. Então, nós estamos acreditando, vamos orar pelo nosso presidente, vamos orar pelos nossos governantes. A primeira-dama, a Michele Bolsonaro, uma mensagem de inclusão, quando ela faz o seu discurso na linguagem brasileira de sinais, que é Libras, né? Então ali a comunidade surda tendo a sua visibilidade, tendo ali a sua representação. Então eu quero dar parabéns, foi um dia maravilhoso em Brasília ontem e nós estamos crendo que Deus está no comando. Lembra-se muito da mulher de Provérbios 31, a gente fala sobre isso. Eu gosto de todos os versículos de Provérbios 31, mas eu quero destacar a partir do versículo 26, e aí a pergunta é sobre qual o papel da mulher no plano de Deus, e fala de equilíbrio, daquela que é auxiliadora do seu marido, as que são casadas. E aí eu vejo esse texto bíblico, versículo 26, capítulo 31 de Provérbios, que diz que ela abre a sua boca com sabedoria, e aí saber a hora certa de falar, e ela ali sem falar, falou. Sem falar, falou. Isso foi maravilhoso, ou seja, falou através de Libras, mas eu digo sem usar audivelmente a sua voz. O texto prossegue
dizendo que a lei da beneficência está na sua língua. Ela está atenta ao andamento da casa, não come o pão da preguiça, levantam-se seus filhos e chamando bem-aventurada, seu marido também, ele a louva. E aí, versículo 30, o destaque: enganosa é beleza e vã formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Versículo 31, arrebenta, terminando dizendo: dá-lhe do fruto das suas mãos e deixa o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Essa é uma palavra que destaca o que aconteceu ontem. Ela se compromete a não ser alguém que só observa como mera espectadora, mas a proposta dela, enquanto falava em Libras, era que ela ia de fato fazer diferença na vida das minorias. E bom quando uma mulher, ela dá honra a seu marido, como ali ela fez, apoia meu marido, dando a ele a honra, mas ao mesmo tempo chama para si a responsabilidade que lhe cabe, sem contudo precisar ofuscar aí a autoridade do seu marido, a autoridade da casa. Então, o equilíbrio é uma palavra que destaca o papel da mulher no plano de Deus, auxiliadora, ajudadora, alguém que faz a diferença não só dentro da sua casa, como Provérbios 31 descreve essa mulher virtuosa, mas também faz diferença na vida daqueles que a cercam. Né? Eu acho que a beleza de tudo que envolveu a campanha até o dia de ontem, acho que o insight, a beleza que eu percebo é que não há, ela deu um show disso, né? Não há necessidade de nós vermos, por exemplo, como vimos, movimentos ditos feministas, onde as mulheres vão para a rua protestar de formas bizarras. Ela conseguiu promover um sentimento igualitário com ética, com moral e óbvio, eu estou falando ideologicamente, né? E mostrando para todo mundo que não tem a ver com o que eu faço, com o que eu falo, mas tem a ver com o que eu faço. Sim. Então ela de alguma forma desentoa. Nunca houve na história desse país um tempo tão bom para quebrar protocolos, e ela quebrou todos eles, glória a Deus por causa disso. E com uma elegância exatamente totalmente esse é o tempo disso. O Bolsonaro sendo eleito presidente do Brasil é uma quebra de paradigma. Eu acho que isso é de Deus demais, quebrar um modelo retrógrado, ultrapassado, e de alguma forma eu penso que é só o início. Eu acabei de chegar de Santa Catarina, enfim, Deus tem permitido que a gente vá em alguns lugares. Eu tenho visto uma onda muito grande de mulheres sendo influenciadas por ela. Igrejas incluindo agora Libras nos seus cultos. Eu acho que, de alguma forma, Deus está fazendo algo muito maior do que a gente está conseguindo ver, sabe? Essa é a impressão que eu tenho. Você sabe que um ouvinte diz aqui, pastor, sobre Michele Bolsonaro, uma excelência em exemplo de mulher de Deus. Ela resume hoje o que é ser submissa. Ela demonstrou que é estar sob missão, que foi imposta a ela por Deus, debaixo da mesma missão do marido. Lindíssima a situação, vem coisa boa por aí, e quando se tem Jesus acima de tudo, a perfeição é nítida. Aplauso a essa nova fase do país, oremos mais e mais por isso, por essa gestão num todo. Pastor Carlos. Eu fico olhando esses comentários, acho muito engraçado, porque as pessoas, elas estão criticando algo que talvez nem conheçam, porque eu não consegui enxergar ainda essa pessoa frágil, devotada. As pessoas estão incomodadas, sim, porque ela é uma pessoa cristã. Essa que é a verdade. Sim, verdade. Porque os princípios dela são princípios de uma pessoa cristã. Agora não é só ela, não. A Janaína, que teve um recorde de votos lá em São Paulo, sim, as pessoas sequer falam. E quando falam, querem atacar de alguma forma. Exato. Os movimentos feministas não exaltam a proeza da Janaína, não exaltam a proeza da Damares também e não exaltam a proeza da Michele. Então, se fosse um discurso essencialmente feminista, estaria todo mundo hoje aplaudindo. Não, eu quero louvar a Deus, porque o meu casal de presidentes, e eu não tenho aqui nenhuma devoção pessoal, não tenho nenhuma super expectativa, são seres humanos, eu não estou esperando que o Brasil vai virar uma superpotência, que vai virar a 6ª economia do mundo em um ano, não estou fazendo nenhuma previsão vem coisa boa disso, por aí, mas o tempo diz também, né? Agora, o meu presidente usa caneta Bic, pronto. E a esposa do meu presidente... A esposa do meu presidente, quando dá entrevista, que ela não gosta de falar, a única entrevista que eu vi dela até hoje, ela disse, eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão. E eu quero cumprir a minha missão. É isso que eu vou fazer. E ontem o que ela fez é parte dessa missão. Ela não tomou o microfone de ninguém, ela não usurpou a autoridade de ninguém. Ela simplesmente aproveitou uma oportunidade
que Deus deu e fez a diferença. Entrou pra história, parabéns, Agora, Deus abençoe, que Deus seja com ela. Uma coisa que nós cristãos sempre pregamos nas nossas igrejas, e falamos isso até no ponto de vista eclesiástico, né? Que o líder deve ser exemplo dos fiéis, não é isso? E nós estamos vendo um casal presidencial que está se propondo a servir de exemplo para a nação. O modelo de família, marido, esposa. Foi bonita até a cena do beijo, né? Você viu que o povo lá começou. O povo pediu. Né? Então você vê assim. Ela falou estou ao lado do meu esposo, o povo pediu. Exatamente. Gente, então o modelo que está sendo apresentado, o modelo de família, o modelo de casamento que o presidente, a Michele, estão se propondo a apresentar para o Brasil é extremamente importante. Meu presidente lava a própria roupa, põe para secar, toma café numa garrafa em cima da mesa. Faz uma bagunça na cozinha. Paga o churrasco de segurança. Disso que a gente precisa. Para comer o cachorro quente. Seres humanos, que Deus os abençoe. É que eu acho que, né, como disse o texto, né, analistas de diversas áreas. Quais são essas áreas? Vamos tentar entender como está sendo a real. Exatamente. Então, esquerdistas acho que de plantão. É uma questão que vai exigir de nós análise, entender os tempos, entender que é um tempo. Agora vamos trazer isso para um viés mais cristão. É um tempo novo que Deus está deliberando sobre o Brasil. Eu acredito que é algo novo que Deus está trazendo sobre nós. E os analistas de diversas áreas vão continuar. Cid, vale a pena ressaltar, sabe o que também? Que ela não começou a fazer isso agora. Não, quando você vai analisar a vida pregressa dela, quer dizer, tem gente que gosta de fazer análise de vidas das pessoas que se tornaram públicas. Quando você vai, ninguém colocou isso em pauta pública, ninguém falou. Mas ela já fazia trabalhos em hospitais, já no sinal. Gente, se veste de palhaço. E aí pouca gente que faz isso. Pouca gente sabe disso. Então, quando a gente ia ver agora para esse momento fazendo, é uma continuidade de algo que já vem sendo feito. Então, por isso a naturalidade, uma coisa que fora dito também acerca dela, é a espontaneidade. Não é uma coisa engessada, combinada. Essa simplicidade acaba sendo aí uma marca. Mas quem já vive uma vida assim, não precisa encenar quando está diante das câmeras. O cristianismo incomoda muita gente, cara. Infelizmente, o cristianismo incomoda muita gente. É exatamente isso. Diz um ouvinte aqui, eu achei lindo, gente, que ela possa influenciar assim as adolescentes e jovens desse Brasil. Perfeito. Agora tem uma situação que você percebe que ela acabou ganhando mais destaque nas mídias no mundo inteiro do que o próprio presidente. Pelo protagonismo do que ela fez. Sim, o que ela fez ninguém havia feito antes. A última mulher que fez alguma coisa assim como é que eu vou dizer? Foi uma coisa assim, foi a Ruth Cardoso. A esposa do Fernando Henrique Cardoso. Foi uma grande Você vê que ela fez aquilo tranquilinha no canto dela, mas ela não parava. Uma excelente primeira dama. Uma pessoa que teve um papel muito importante na área social do Brasil. Mas eu acredito muito que essa coisa do nome dela ecoar é muito bom para contrabalancear com ele que já vinha em alta. Então, acho que o Brasil hoje sabe quem ela é. Né? Ele já é da política. O Bolsonaro foi deputado federal 28 anos. Então já é normal. Veicularam uma foto dele com o plenário vazio enquanto ele falava, né? E compararam com agora, como é que esperar a paciência, né? E ela também, que se conheceram lá, e você acaba percebendo que esperar no tempo certo tudo acontece, né? É simples assim. Você sabe que uma das coisas que as pessoas falam é o seguinte, essa coisa da submissão. É uma palavra que ainda é um tabu. Para muita gente que não consegue entender, gente, submissão não é a pessoa estar debaixo do pé de ninguém, não. É estar debaixo da mesma missão. Aí diz um ouvinte aqui, ó, Michele mostrou que a mulher deve estar ao lado do marido, sim, não embaixo dos seus pés, sem valor nenhum. Mulher não é uma sombra, né? A mulher foi dada por Deus como uma dádiva para o homem. Exatamente. Ela foi dada para ajudar. Essa é a palavra de Deus. Estar ao lado. Você não vai conseguir fazer esse negócio sozinho. Vou te dar uma ajuda, filha. Vou colocar alguém para te ajudar. E a razão de Deus colocar a responsabilidade diante do homem, soberania de Deus, a gente não tem por que tentar explicar isso. Mas o papel da mulher é extremamente importante. Eu vou arriscar um palpite aqui como pastor. Metade do juízo que esse homem tem hoje é graças a essa mulher. Duvido não. Você sabe que é aquela coisa, né? Segundo o meu querido Gilberto Ribeiro, o sábio, é uma pessoa já de uma longa vivência. Muita experiência. Muita. Ele sabe que ele foi um dos caras que ele fez a narração, inclusive, da saída de Noé e da arca, né? O Gilberto sempre fala o seguinte, que o homem é o cabeça da casa e ele não abre mão disso de jeito nenhum. Ele é o cabeça da casa. Mas a mulher é o pescoço, vira pra onde quiser e acabou. É assim mesmo, pastor. Uma mulher sábia, por mais que ela faça
E eu tenho aprendido isso com Deus. Meu esposo está aqui e não me deixa mentir. Não importa o que Deus faça, onde me leve. Quando eu dou ao meu marido a honra, eu costumo dizer quando eu prego, eu posso estar pregando, mas quem manda em casa é o marido. E quando você dá honra para o marido, essa troca é tão gostosa, ele volta com ela para você, e essa troca fica, porque há quem queira disputar, eu costumo dizer que autoridade e autoritarismo são coisas diferentes. Autoritarismo você quer impor, mas autoridade você conquista. Isso. A mulher se submete ao seu marido porque vê nele de fato a proteção, a provisão, o abraço. E vamos combinar que a gente que é mulher, contar. Então naqueles dias de luta, de guerra com a gente mesmo, aquele abraço, aquele café quente, quando o marido chega para abraçar, não tem porquê você requerer carregar um peso sozinha. Quando isso pode ser compartilhado, quando meu marido, ele vence, ele cresce, é a minha família que está vencendo, é a minha família que está crescendo. Não tem porquê disputar. Hoje nós louvamos a Deus porque nós vimos durante décadas um discurso querendo impor às mulheres um papel forçado que só trouxe para as mulheres sobrecarga, desgaste e muito estresse, muitas doenças, muitas coisas. Mas hoje, queira Deus que nós estejamos vendo um exemplo de uma pessoa simples que está trazendo para nós o verdadeiro papel da mulher. Não é um papel subserviente, não é um papel de segunda classe, mas é um papel que Deus deu. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, os frutos são maravilhosos. E ela acaba sendo a prova real de que ele militou, ele foi, meu Deus, mas o que fizeram que esse homem quase morreu, e ela nos bastidores. Sempre, mas no momento da honra, ao lado, né? Mas os bastidores, não fazendo a questão, ele ia à frente. Porque no momento da guerra ele vai à frente, ninguém a vê. Agora, no momento da vitória, é a família que é ovacionada. E ela vai, Lady, linda, maravilha, com a pele. E o marido, eu até falei, a pele dele, tadinho, ele deveria estar numa ansiedade, mas segurando as pontas, confiando. E até quando ele mesmo levou a tal facada, ela que teve que entrar em cena. Exatamente. Ninguém viu o que passou, o que sentiu, mas ela estava guerreando. E a importância de uma mulher do lado, porque aí quem é que cuida, quem é que zela, quem é que vai, quem é que vem, mas no final, isso tem que ser guardado, é a família toda. Essa união homem e mulher, né? Talvez algum ouvinte ou alguns ouvintes não consigam talvez alcançar isso, mas isso é tão espiritual, isso é muito espiritual. A Bíblia fala que enquanto Adão não tinha Eva, o texto bíblico vai dizer que Adão deu um nome aos animais. Sim. E ele ficava olhando lá, Cid, o elefante e a elefoa. Ele deu o nome de um, e ele deu o nome de um e viu que tinha cada um tinha um outro, mas ele estava sozinho. E a Bíblia fala que quando ele vê a mulher do lado dele, ele quase dá um bravo, eureka! Meu Deus do céu, né? Agora aconteceu. Então, isso é espiritual. Eu penso que o cumprimento do propósito do homem plenamente só é concretizado quando ele casa, quando uma mulher plenamente. E eu acho que o que a gente está tendo hoje é quase que um ato profético daquilo que Deus tem a deliberar sobre o Brasil. É a família restaurando conceitos tão destruídos. A vida conjugal é uma vida de compartilhamento, né? Compartilhar. O homem e a esposa não podem ser concorrentes. Não, a vitória da esposa é a vitória do marido. Boa. A vitória do marido é a vitória da esposa. Se a esposa for bem sucedida, o marido é bem... Todo mundo falando da Michele, mas a Michele é a esposa de quem? De quem, total? Do Bolsonaro. Quem contribui ela tá bem... Você tá chateado por isso. E Efésios 5, o pastor Fábio falava sobre isso. Como é perfeito essa tipologia, essa metáfora que é feita acerca de Cristo, a igreja, a comparação com o homem e a mulher, aquele que dá a vida. Me diz como é que a igreja vive sem Cristo. E como Cristo ama a igreja a ponto de dar por ela a sua própria vida. Como essa igreja não vai ser recíproca? Como ela não vai ser grata? O convite de Paulo é que o marido ame a sua esposa desse jeito. Glória. E o ouvinte falou o seguinte, falar de submissão até na igreja é um problema, gente. As mulheres não querem entender o que significa submissão, não. Hoje só querem saber de duas palavras que eu detesto, gente. Eu tô falando sério. Eu detesto essas duas palavras. Detesto, tomei uma raiva. Como é que pessoal, tomei um ranço, né? É sério. Porque enquanto a Bíblia fala sobre a mulher, a honra da mulher, a mulher quer agora saber de empoderamento. Eu odeio essa palavra. E a outra coisa é lacração. Lacra o caixão e vai.
Gente, tá faltando alguma coisa a mais. Porque e observe que são palavras que caíram no gosto, vou assim dizer, que só fala a mesma coisa, que o cara é retrógrado, que o cara é fascista, mas não sabe o que significa isso. As pessoas vão reproduzindo sem saber. Vão reproduzindo sem saber. E tem uma coisa também que eu achava interessante na época: não passarão. O que, cara, pálida, que não passarão? Deus não passará. O resto isso eu sei que as palavras não passarão. Gente, olha, o debate começou, tem 2 minutos, faltam uns 3 minutos pra acabar, que raiva. Começou agora. E é o primeiro do ano. É o primeiro do ano, isso quer dizer que vem coisa boa por aí. Olha aí, ó. Pastor Fábio Serafim, obrigado pela sua presença, meu pastor, que Deus abençoe, viu? Obrigado, Cid, um prazer estar com você, com meus amigos debatedores aqui, todo mundo que está nos ouvindo. Espero que você tenha um ano incrível, cheio da presença de Jesus. Acho que cabe a gente parabenizar também o senador Harold, né? Que vai ter aí um grande trabalho à frente agora nesses próximos anos. Que Deus abençoe. E tamo junto. Esse ano vai ser um ano extraordinário. Não, esse ano, que já virou, né? Vai ser um ano incrível. Glória a Deus pela vida de todos vocês. Um prazer estar aqui. Deus abençoe. Pastor Carlos Pedro, o acidente deu tudo certinho aí, né? Sabe que eu não ia deixar passar, né? Tava quente o café, pastor? Não, já tinha bebido a maior parte, tá tudo tranquilo. Ainda bem que eu salvei a maior parte. Boa. Obrigado pela presença, meu pastor. Deus abençoe. Começar o ano tomando um banhozinho de café. Mas foi legal. Qual o nome da esposa, pastor? Eu gosto de café. Eu quero aqui, irmã Marta. Marta. Não fica preocupada não, Marta, que ele não queimou não, nem manchou a camisa. Já quero dar uma introdução aqui, falando da Michelle. Louva a Deus pela Marta, que é a minha esposa, minha companheira, alguém que tem abençoado a minha vida e me ajudado a ser o que Deus tem me feito ser nesses dias. É alguém que Deus escolheu para caminhar comigo. Louva a Deus por esses 27, quase 28 anos, e que o Senhor continue abençoando-a. Sabe qual é o lugar dela, ela executa bem o seu papel e tem sido bênção de Deus na nossa casa, na nossa família. Que Deus abençoe. Louvo a Deus, eu quero aqui mais uma vez falar da minha alegria, pedindo que o Senhor abençoe esse ano político na nossa nação, esse ano econômico, e que nós tenhamos na igreja, com consciência, com tranquilidade. Bolsonaro não é Jesus, Bolsonaro não é Cristo, ele é apenas um presidente, mas é um presidente com princípios judaico-cristãos, e isso para nós é extremamente importante. Que Deus abençoe essa nação. Ô, pastor Fábio, você quer refazer aí e também honrar a esposa lá? Olha, seria quase que condenatório se eu não fizesse isso. Deus, está sendo usado por Deus. Seria quase que condenatório se eu não fizesse isso, né? Mas assim, a minha esposa... Eu estou sendo usado por Deus para te dar uma oportunidade. Muito obrigado. Isso inclusive é uma quebra de protocolo aqui que a gente fala, né? Mas a minha esposa é uma mulher de Deus demais, assim. Tudo que... aquilo que o pastor disse quanto ao Bolsonaro, eu digo para mim, eu não seria o que sou sem... nossa, pelo amor de Deus. E agora, eu disse, né, agora no fim do ano, que eu passei a amá-la mais porque ela tá grávida. De alguma forma, vocês, enfim, sabem disso, de alguma forma transforma esse processo. Então, glória a Deus pela vida da Raquel. Ela é uma mulher de Deus, tem inspirado uma igreja e outras pessoas também a desejar um pouco mais de Jesus. Não seria nem um pouco completo sem ela. E a amo. Quero dizer isso aqui no primeiro debate. Amo profundamente. Faltou a vinheta do Amo Você. Não, vamos fazer ao vivo. Acabamos de apresentar. Exatamente. Com essa voz, então, aí fica o negócio. Meu caro pastor Guilherme, obrigado pela sua... Aliás, parabéns pelo seu protagonismo. Que isso? Involuntário, porque nós te vimos na TV. Eu não me vi na TV. Eu te vi na TV. E ontem, durante a posse do governador. É verdade. Né? Então, gente, Men in Black. Que isso, hein? Só faltou os óculos escuros. Tá parecendo um agente do FBI. Rapaz, tava bonito, Rapaz, pastor. estava trabalhando ontem lá na Assembleia Legislativa. Show. Agora em março faz 15 anos que eu sou servidor da Assembleia Legislativa, né? Trabalhando sempre como assessor parlamentar. E ontem eu estive lá, vendo a posse do governador Wilson Witzel, do vice. Para nós o governador não existiu mais depois que a gente viu o pastor Guilherme, né? Eu fiquei sabendo aqui na rádio, me viram na TV. E nós louvamos a Deus e esperamos que o governador faça um bom governo para o estado do Rio de Janeiro. A Bíblia nos ensina a orar pelos governantes. Se os governantes forem bem-sucedidos, todo o povo é abençoado através do governo desses homens, né? Então precisamos orar pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo governador Wilson Witzel, orar pelo nosso senador Harold de Oliveira, pela nossa deputada estadual Rosane Félix, que eu quero mandar um abraço para a Rosane, que eu tenho certeza que fará um mandato extraordinário para a glória de Deus. Amém. Quero mandar um beijo para minha esposa, querida, amada,
Badra Cristina, que está lá com meu filhinho Davi, de 1 ano, que eu tô apaixonado pelo meu filho, apaixonado enxuga aqui do pela minha esposa. Eu louvo a Deus pela minha família, maravilhoso. Né? Minha esposa tem sido uma companheira, uma ajudadora maravilhosa. O Bolsonaro tem a Michelle, eu tenho a Badra. Opa! Né? Quero mandar um abraço para minha igreja metodista wesleyana em Parque Nazaré, Duque de Caxias. Esse ano de 2019 vai ser um ano muito estratégico. Nós vamos iniciar a construção do novo templo da nossa igreja. Pedimos a oração dos nossos ouvintes e mandar um abraço para Juiz de Fora. Tem um primo meu, o Edson Silva, que é PM lá em Juiz de Fora, aí, está ligadinho com a gente no debate, me mandou mensagem aqui, até comentando o debate, ele está mandando os comentários dele aqui. É mesmo? Um abraço pro Edson, Deus abençoe, e um feliz 2019 para todos nós, que seja um ano de bênçãos e vitórias em nome de Jesus. Ô, pastor Fábio, deu o resultado do negócio aí? Deu, já mandou um coraçãozinho aqui. Garantimos o ano já. Olha aí, vai rolar beijo na boca quando chegar em casa hoje lá. Pastora Carla, sempre uma alegria ter você aqui, pastora. Alegria Deus abençoe. Nossa, né? Maridão já tá aí, eu já começo por ele, mandando beijo a Maridão, são 20 aninhos aí caminhando juntos. O nosso filhote que tá aqui também, sempre cercado por esses homens da minha vida. Meu pai que tá ouvindo o debate, né? Tem que falar dos homens da minha vida. Falar, né? Eu cito também, meu irmão, minha irmã. Qual o nome deles? Você não falou o nome deles. Papai Pedro. Meu pai é para Carlos Pedro, tá vendo? Aí, Pedro. Tem o Pedro, é gente boa, né? Ele falou, não vão estar ouvindo. Então, meu pai também quero fazer o convite. Amanhã vai ser a primeira casa de Isabel do ano, lá na DeVip. Bianca Toledo vai estar dando lá o seu testemunho. Eu quero convidar todo o povo lá, o povo que sempre manda um abraço, a Rayane, que está fazendo aniversário hoje, nossa sobrinha, mas tem sempre um carinho especial, seja pro povo lá do Instagram, do Facebook, que sempre, quando sabe que a gente está aqui, manda um abraço pra gente, está sempre ligadinho e intercedendo para que o debate seja uma bênção, como foi o debate de hoje. Glória a Deus. Respondeu também, pastor Guilherme? Olha aí, respondeu também. Puxa aqui. O que ela mandou? Eu recebi um amei, que lindo, coraçãozinho aqui. Estamos apresentando mais uma edição extra de Amo Você. Com um finalzinho de É Hoje. Marcela Bastos. Glória. Olha, não aguento não. Cid, vamos dar parabéns então, porque ontem foi aniversário do pastor Sérgio Carlos Muniz Gonçalves, da Igreja Batista Nova Filadélfia, Novo Tempo, em Colégio. Hoje é aniversário do pastor Zé Roberto, da Assembleia de Deus do Leblon, em Vila do Sossego. Pastora Alessandra, da Comunidade Vida. Pastor Márcio Manuel, da Assembleia de Deus em Lins, Vasconcelos. Também aniversário da Elisângela de Souza Santos, esposinha querida do pastor Kerginaldo Santos de Araújo, da Igreja Presbiteriana em Tamoios, em Cabo Frio. E vamos aproveitar também a presença do pastor Fábio aqui, ele que fez aniversário no dia 29 de dezembro, no apagar das luzes. Eita. Pastor Carlos Pedro vai orar por nós e levando a vida dos nossos pastores a Deus. Como é que é o nome do último pastor que você falou aí? Sabia que você ia perguntar. Kerginaldo. Meu nome Cid, é beijo, até amanhã. Tchau, Marcelinha. Pastor Carlos, por favor, nos leve a Deus de oração. Ela não quer me dar corda, não. A gente encerra esse nosso debate. Gilberto Ribeiro assume daqui a pouquinho a direção aqui do programa. Pastor Carlos. Pai querido, nós ao encerrarmos esse debate, louvamos o teu nome, adoramos a ti, Senhor, pela vida da pastora Elisângela, louvamos a ti, Senhor, pela vida do pastor Márcio Manuel, pela vida da pastora Alessandra, José Roberto, pelo pastor Sérgio. Pai querido, nós te adoramos porque o Senhor tem concedido mais um ano de vida. Te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. E neste momento, nós pedimos a ti, Senhor, pela segurança pública do nosso estado e do nosso país, pelos encarcerados, oramos por aqueles que estão enfermos, oramos pelos que estão enlutados nesse momento, que o Senhor possa confortar. E sobretudo nessa hora, nós oramos pelos nossos novos governantes. A tua palavra diz que quando o governo é justo, o povo vive em segurança. E nós te pedimos hoje, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor traga sobre esta nação um governo justo, que o Senhor traga sobre este estado um governo justo e que os demais estados desta federação reconheçam que o Senhor é o Deus desta nação e que nós tenhamos um ano de prosperidade, um ano de alegria e de sucesso. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.